Oi pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo ao Mãe de Três. Meu nome é Nátia e hoje o assunto é sobre ter vergonha de ser brasileiro, ter vergonha da onde a gente veio, né? Aqui no Japão tem muita gente que tem vergonha de mostrar que é brasileiro ou tem os filhos dessas, né? Os filhos também às vezes têm vergonha, né, de ser brasileiro, ser o famoso gaidinho, né, que o pessoal chama aqui, que se refere ao estrangeiro, né, pessoas estrangeiras. Então, eu queria dizer para vocês, né, que ensine a seus filhos não terem vergonha, né, de onde eles vieram, de onde eles são, seja você brasileiro, peruano, argentino, chinês, né, ensinem eles a ter orgulho de onde eles vieram, né? Porque eu acho tão triste a pessoa que tem vergonha, né? De falar assim, eu sou brasileiro, né? Eu vim do Brasil, né? Tem lugares que às vezes os japoneses olham você meio assim, falam, você é estrangeiro, né? O gaidin, né? Mas não se irrite com isso, né? Eleve sua cabeça e mostre que você tem orgulho de onde você veio, né? Eu, por exemplo, né? Meu pai, para quem não sabe, o meu pai ele é japonês, ele nasceu no Japão. E quando eu falo que meu pai é japonês, às vezes a pessoa pensa assim, o pai dela, tipo, é Nisei, de segunda geração, eu sou Sansei. Não, meu pai ele é japonês, ele é nascido aqui no Japão e minha mãe é brasileira, nordestina, então eu tenho meio a meio. Eu sou rafo, né? Quando o japonês fala aqui no Japão, eu sou metade, né? Sou metade japonesa. E eu não falo japonês, né? Eu não falo o japonês fluente, né? Por quê? Porque o meu pai não me ensinou. Porque na cabeça dele, sei lá, não precisava me ensinar, né? E a família todinha do meu pai é japonesa, né? Todos eles falam japonês, inclusive os meus primos falam japonês. E só eu e meu irmão que não fala fluente, né? Hoje eu me viro, eu falo assim, mas eu falo que eu me viro, né? Mas eu não falo fluente. Então, no Brasil, quando tinha aquelas reuniões de família do meu pai, a gente ficava excluidinho lá no canto, porque a gente não entendia o que eles estavam falando, né? Eu queria conversar muito com a minha Obacha, o meu Odicha, são japoneses, a minha avó e meu avô, mas meu avô morreu quando eu tinha 6 anos, né? A minha avó morreu, né? Faleceu faz 2 anos, né? Que ela faleceu. E eu queria muito perguntar tantas coisas, né, pra ela, assim, mas eu não falo japonês, então eu perdi essa oportunidade, né? E é uma coisa que eu não quero que meus filhos passem, né? Então, o conselho que eu dou pra vocês hoje é de uma experiência que eu passei na minha vida, né? E que vocês. Eu não quero, né, que meus filhos passem pela mesma experiência, né? Meus 2 filhos, né? Minha bebezinha ainda não fala, mas os meus 2 filhos, eles falam português e japonês, não falam fluente nenhum dos dois, né? Não sabe formar frase certinha igual a gente, né? Uma criança criada no Brasil e tal, né? Mas eles falam, né? Então, aquela curiosidade de criança de conversar com a avô. Vovô, como é que meu pai era quando era pequeno, minha mãe, né? Eles têm a oportunidade de conversar. Tanto que meu marido, às vezes, quando liga para os pais, meu filho conversa, né? Os avós, tudo, porque eles não falam japonês, os avós, né? E quando liga para, vamos supor, meu pai, se meu filho quiser falar em japonês com meu pai, ele fala, porque, né? Ele sabe, né? Então, ensinem seus filhos, né, a ter orgulho de onde eles vieram, né? Porque eu tenho orgulho, né, da onde eu sou. Eu jamais escondi que eu sou brasileira, falar assim, não, falar com vergonha que eu sou brasileira, jamais. Não, eu tenho orgulho de dizer, porque às vezes o pessoal fala assim, em japonês, mas o Brasil tem muito ladrão, não sei o quê. O Brasil tem muito ladrão, mas eu não sou ladra, né? Eu tô aqui trabalhando, tudo. Não façam, né? Tipo, eles, sei lá, pensa que, no seu país tem muito coisa ruim, então você também é. Não, jamais, né? Porque no Japão também tem ladrão, né? E nem por isso eu falo que tem japonês, né?
ladrão. Então, tenham orgulho, né? Um exemplo, meu filho uma vez foi na escola e eu descobri que ele tinha mentido pro sensei, pro professor dele, falando que ele era da América. E esse sensei, ele era estagiário na escola, então ele não conhece as crianças, não conhece as famílias, nada, né? E aí quando ele saiu da escola, ele deu uma carta, dizendo, que legal, que você é da América, não sei o quê. Eu já logo fui questionar meu filho, né? Falei, por que você mentiu, né? Por que você falou que você não é brasileiro? E ele falou, porque um colega meu falou que no Brasil tem muito ladrão, e eu fiquei com vergonha, né? Que viu na televisão japonesa, não sei o quê. Eu falei, não pode, você não pode ter vergonha, você não é ladrão, né? E esse mesmo colega começou a fazer tipo um bullying com meu filho, né? Judiar, né? Começava a xingar ele, né? Falar palavrão. Aí eu falei pra ele, fala com ele em português. Começa a falar com ele em português, porque ele não vai entender o que você vai falar, mas você sabe. Aí ele testou um dia, né? Eu tava perto, inclusive, que ele tava numa escola que eles ficam, né? No Gakudo, que fala que é uma creche de criança grande. Quando os pais trabalham, as crianças saem da escola e vão pra lá esperar os pais chegar pra buscar, né? E eu tava lá, né? Na hora que foi buscar, e o menino xingou meu filho bem na hora que eu tava lá, sem vergonha nenhuma. E meu filho começou a falar com ele em português. Por que você tá me xingando, não sei o quê? Aí o menino ficou assim, né? O que você tá falando? Ele, falando em português, tudo isso em português. Você não tá entendendo, né, que eu tô falando. Eu tô falando em português. Aí ele começou a falar em japonês, né, meu filho? Eu tô falando em português com você, você não entende. Como você é bobo, né? Aí o menino, pronto, naquele dia parou. Aí ele falou, né, eu falo 2 línguas, né? E você não fala. Eu sou brasileiro, eu falo 2 línguas, você só fala uma. E a partir desse dia ele começou a ter orgulho de quem ele é, de onde ele veio. Ele tem orgulho de falar para as professoras, né? Eu sei falar português, eu sei falar japonês, né? Minha irmã fala em português, em japonês. É muito bonito, né? Então não tire as raízes dos seus filhos, porque aqui no Japão, né? Acho que qualquer país do mundo, né? Quando a gente é estrangeiro nesse país, né? O brasileiro que mora fora, qualquer coisa que acontece no país que você está, a primeira coisa que você pensa, qualquer coisa de ruim, a maioria das pessoas correm para o Brasil, fogem para o seu país de origem, né? Isso é fato, né? Sei lá, igual aqui, vai estourar uma guerra, sei lá, vamos embora para o Brasil, né? Então você não pode fazer o seu filho ou você mesmo ter vergonha de onde você veio, né? Porque quando você precisar, você vai voltar para o lugar de onde você veio, né? Então, tenha orgulho sempre de ser brasileiro, de ser peruano, estrangeiro, qualquer raça, né? Ensine os seus filhos a terem orgulho, né? De si, de onde veio, das raízes, né? Porque isso, quando eles ficarem adultos, isso vai contar muito para a vida deles adultos. Contar muito mesmo. E é por experiência própria que eu falo para vocês, né? Minha família é da parte do meu pai inteirinha japonesa. Hoje eu converso um pouquinho japonês com as minhas tias, né? Me viro, que eu não entendo, eu falo em português, não tenho vergonha nenhuma, né? E eu tenho orgulho de onde eu vim, de quem eu sou, e eu não escondo de ninguém. E um conselho que eu dou para vocês é façam o mesmo, né? Não deixe seus filhos, né, terem vergonha, não tenham vergonha e apoiem sempre seus filhos, né? Porque é de casa que vem o apoio, para eles não terem essa vergonha. É de casa. Quando eles sabem que os pais estão perto, não, filho, eu vou te apoiar, você é quem você é, tudo muda. Esse é o meu conselho de hoje, uma dica. Espero que vocês gostem. Fiquem com Deus. Até a próxima. Tchau!